Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para este nosso momento especial de intimidade com o Senhor. Palavra da salvação é a oportunidade que nós temos de ouvir, meditar e colocar em prática a palavra de Deus. Todos os dias reservamos um tempo especial para esta escuta que nos leva a uma prática de vida cristã. Sem ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, não podemos compreender o seu projeto. Por isso, diariamente, nós fazemos este exercício de refletir, rezar a palavra de Deus, para que possamos trilhar os nossos passos de acordo com o seu projeto. Por isso eu te convido a abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos para escutar a palavra de Deus. Esta é a nossa primeira tarefa. Ouvir atentamente o que Deus tem a nos dizer. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia. E subindo a uma montanha, sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os puseram aos pés, e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, e os cegos a ver, e deram glória ao Deus de Israel. Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: De onde tiraremos num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhes disse: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se sentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graças, partiu-os e dava-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, este trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir tem muito a nos ensinar. Por isso, permitamos que esta mensagem nos toque. Não é simplesmente uma mensagem do passado, mas é uma mensagem do presente, que tem muito a nos ensinar no hoje da nossa história. Jesus, meu irmão e minha irmã, está caminhando ali na redondeza do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lugar muito especial para a missão de Jesus. Antes de qualquer coisa, vale dizer que a Galileia era considerada a periferia religiosa de Israel. E é justamente nesta região que Jesus inicia a sua missão. O revelador do Divino Pai Eterno inicia a sua missão na periferia religiosa do seu povo. Depois o Evangelho faz questão de descrever Jesus que está subindo a montanha. Este verbo subir ele é muito importante na Bíblia. Subir não significa simplesmente um movimento geográfico, um movimento físico. Subir, na Bíblia, significa caminhar em direção a Deus. Tanto que Jesus está subindo a montanha. A montanha também não é simplesmente um lugar físico. A montanha é o lugar do encontro com Deus. Portanto, Jesus está subindo a montanha, é o lugar da intimidade com o Senhor, da intimidade com o Pai Eterno. E o Evangelho faz questão de sublinhar, ali sobre a montanha, Jesus sentou-se. Também uma posição muito importante.
Sentar-se na Bíblia é a postura de quem tem algo a ensinar, é a postura do mestre que se coloca diante dos seus discípulos para lhes ensinar. Portanto, significa que Jesus tem um ensinamento muito importante a transmitir à multidão, a transmitir às pessoas, aos seus discípulos e também a cada um de nós hoje. Subiu à montanha e sentou-se. Mas como é o ensinamento de Jesus? O ensinamento de Jesus não é meramente teórico. O ensinamento de Jesus é um ensinamento prático. Existem palavras e existem ações de Jesus, sobretudo em favor dos mais necessitados. É por isso que o seu ensinamento aqui, neste momento, acontece de modo prático. Trouxeram até Jesus coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e Jesus os curou. É interessante porque o Evangelho faz questão de dizer que é preciso criar proximidade. E Jesus, em tantas passagens do Evangelho, se apresenta justamente fazendo este caminho de proximidade com os mais necessitados. Por isso, colocaram aos pés de Jesus estes que representam todos aqueles que não têm ninguém por eles. E Jesus toma a decisão de curá-los. E a cura de Jesus, para quem crê, desperta admiração e leva as pessoas a glorificar a Deus. O Evangelho diz: de sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e deram glória ao Deus de Israel. Meu irmão e minha irmã, as curas realizadas por Jesus, elas não têm valor em si mesmo. O valor das curas realizadas por Jesus é justamente levar as pessoas a glorificar o Pai Eterno. As curas são um meio para que as pessoas glorifiquem ao Pai Eterno. Hoje nós corremos também um grande risco, porque muitas vezes a gente fica correndo atrás do milagre pelo milagre. O milagre é importante? Sim, mas é importante enquanto se torna um meio que nos leva a uma adesão concreta de fé a Jesus Cristo e, consequentemente, a glorificar o Pai Eterno. Portanto, aprendamos deste Evangelho a colocar a nossa prática à luz daquilo que nós contemplamos das ações de Jesus. E depois, para mostrar que o ensinamento de Jesus é concreto, Jesus olha para aquela multidão que ali está diante dele, reconhece a sua necessidade e diz: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. Para Jesus, não é razoável dispensar quem tem fome, quem necessita, sem lhe prover do necessário para que tenha dignidade. Diante desta interpelação de compaixão de Jesus, aliás, o termo compaixão é muito importante, porque compaixão significa paixão com, isto é, ser capaz de sentir com aquele que necessita. E Jesus é este, que sente a dor dos que têm dores, compartilha do seu sofrimento. Para os discípulos de Jesus, a solução estava fora. Eles perguntaram onde iriam encontrar pães suficientes para saciar a fome daquela multidão. Onde? E já Jesus pensa diferente. Jesus não pensa no onde, mas Jesus pergunta ao seu discípulo: quantos pães tendes? Isto é, nós podemos oferecer um caminho, uma solução para aqueles que têm fome. Hoje também muitas vezes a gente procura encontrar soluções fora, enquanto nós mesmos poderíamos encontrar entre nós, naquilo que nós dispomos, para oferecer um caminho de solução para aqueles que necessitam. Portanto, Jesus pergunta: quantos pães tende? Para os discípulos parecia pouco, 7 pães e alguns peixinhos. Mas para Jesus, que tem um olhar largo, tem um coração cheio de compaixão, ele sabe que o pouco, se partilhado, se torna muito. Creiamos também nós, mesmo tendo pouco, mas se sabemos compartilhar, este pouco se torna muito. Tanto que o Evangelho conclui dizendo justamente que todos comeram, ficaram saciados e ainda recolheram 7 cestos
cheio dos pedaços que sobraram. Portanto, meu irmão e minha irmã, a mensagem do Evangelho de hoje é esta. O ensinamento de Jesus não é simplesmente teórico. O ensinamento de Jesus é um ensinamento prático, que sente compaixão dos necessitados e nos ensina que o pouco, se partilhado e olhado com fé, se torna muito e pode saciar a fome de quem precisa. Deixemos que esta mensagem da Palavra de Deus transfigure a nossa vida. A escuta da Palavra de Deus necessariamente nos conduz à atitude de oração. Por isso, queremos nos colocar diante do Pai Eterno depois de ter escutado a Sua Palavra e elevar a Ele a nossa prece, a nossa oração. Pai Eterno, queremos diante de Ti manifestar a nossa oração confiante, Te pedindo, Pai Eterno, que tenhamos um coração sensível, que assim como Teu Filho Jesus, saibamos criar proximidade com as pessoas que necessitam. Assim como Jesus, que nossas palavras e os nossos gestos possam curar tantos corações feridos, tantas almas adoecidas. Por meio de nossas palavras e de nossos gestos, Pai Eterno, que as pessoas aprendam a Te glorificar por todas as maravilhas que Tu realizas nas vidas das pessoas. Te pedimos, Pai Eterno, a graça de ter um coração cheio de compaixão, como Teu Filho Jesus. Que aprendamos do Evangelho a não dispensar quem necessita de mãos vazias. Que saibamos confiar na Tua graça, na Tua misericórdia, que faz com que o pouco, se partilhado, se torna muito. Portanto, Pai Eterno, ajuda-nos a ter um coração largo, ajuda-nos a superar a mesquinhez. Faça de nós parecidos com Teu Filho Jesus. Esta é a nossa oração do dia de hoje. E Te pedimos isto, ó Pai Eterno, por Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.